Vamos para a terceira questão? Vamos nessa. O dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor de 68 milímetros de diâmetro para o conserto de um carro. Então, o cara precisa de um pistão de 68 milímetros de diâmetro para o conserto de um carro. Para conseguir esse dono vai até um ferro velho e lá encontra pistões com diâmetros iguais 68,21 milímetros, 68,102 milímetros, 68,001 milímetro, 68,02 milímetros e 68,012 milímetros, ok? Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá que adquirir aquele que tem o diâmetro mais próximo do que precisa, certo? Pelo que eu li aqui no enunciado, né, eu não entendi muito não, mas o professor Marco está aqui do meu lado para me salvar. Então, ó, ele quer um diâmetro mais próximo do que ele precisa. Ele pegou 5 medidas diferentes, aí ele pergunta, nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de qual diâmetro? Tranquilo, professor Marcos? Pode ser? Fica à vontade, fica à vontade. Com ele na telinha. Pessoal, aí na questão, vocês observem que ele está querendo um pistão que possui a medida mais próxima possível do pistão que ele possuía antes, que era de 68 milímetros, ok? Então você nota aí que ele tem 5 pistões, ok? Um de 68,21 milímetros, outro de 68,102 milímetros e parará. Muito bem, o que acontece aí, pessoal? O que acontece é que a questão, na verdade, está querendo ver se você tem a ideia do que vem a ser um décimo, do que vem a ser um centésimo, do que vem a ser um milésimo, um décimo de milésimo, um centésimo e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Qual desses pistões vai ser o pistão mais próximo? Será que você já descobriu aí? Então, ó, a gente tem o seguinte aí. Quando você para analisar 68,21 e 68,102, qual desses dois estariam mais próximos de 68 milímetros? Muita gente diria que é 68,21. Por quê? Porque está vendo que só existe 2 casas após a vírgula, enquanto o 68,102 possui 3 casas após a vírgula. Se você notar bem aí, na verdade, o pistão que está mais próximo de 68 é 68,102 em comparação desses 2 pistões. Por que isso acontece? Porque o número que vem depois da vírgula é o 1. Ou seja, ele torna esse número aí menor que 68,2. Quem é maior, 68,2 ou 68,1? Maior é 68,2. Logo, quem está mais próximo é 68,1. Então, assim a gente vai examinando. Aí, ó, depois eu tenho 68,001, ok? Então, ó, 68,001, eu vou examinar qual o número que vem depois da vírgula. É o 0 agora. 0 é maior ou menor que 1? É menor. Logo, 68,001 está mais próximo, porque quanto menor o número for, mais próximo de 68 vai estar. É bom que se diga que depois do número 68 existe também uma vírgula, não é? Então, ó, o professor poderia até colocar 68 e aqui, ó, vocês poderiam ver aqui 68, olha, observe aí que vai aparecer. E depois existe uma vírgula, viu, pessoal? Eu só não coloco ela por notação matemática. Por quê? Porque vem a facilitar, ficou bem no cantinho aí, né, gente? Vem a facilitar a notação. Mas depois da vírgula, se você quiser, você pode botar uma infinidade de zeros. Que esse número vai continuar sendo o quê? 68, tá certo? Então, o que vocês encontram aí, pessoal? Que o número vai ser menor quanto mais próximo de zero for, as casas que vêm após a vírgula. Com isso, eu fico que o menor número, por enquanto, é 68,001. Sendo que esse número ainda é menor também do que 68,02. Porque na segunda casa após a vírgula aparece um 2. E na segunda casa após a vírgula do número 68,001 é um 0.
Logo, 68,001 continua sendo menor e também vai ser menor que 68,012, tá ok? Então, o que a gente tem que aprender com essa questão? Não é o tamanho do número que faz ele ser grande ou pequeno, e sim a quantidade de casas que vem antes da vírgula, tá certo? Que vai fazer esse número ser maior ou menor, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho 1,3527 e eu tenho 2. Quem é maior? O 2, ok? Então, a resposta aí, resposta letra E. O número mais próximo, 68,001 milímetros, ok? Vai lá, Ginaldo. Bom, essa questãozinha, como o professor Marcos explicou perfeitamente, é para você perceber o quê? A grandeza de cada parte decimal, o que é mais próximo do inteiro, como se diz. Vamos embora para a questão 4, direto. Questão 4 diz assim, tá pequenininha aí na sua tela, mas lembrando que esse material que a gente organizou, você pode mandar aqui pelo Twitter, tá ok? Que a gente envia para você, assim que terminar a aula a gente já envia para você. Questão número 4, né, na nossa sequência. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS, é denotada, né, como MW, introduzido em 1979 por Thomas Hacks e Rico Kanamori. Substituiu a escala Richter para medir magnitude de terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se relacionam pela fórmula que você está vendo aí na sua telinha. MW é igual a menos 10,7 mais 2/3 do logaritmo de M0 na base 10, onde M0 é o momento sísmico, cuja unidade é Dina por centímetro, Dina vezes centímetros, que diga. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude 7,3. Tá? Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe, em Dina por centímetros. Então vamos lá. A fórmula para calcular a magnitude está aí na sua tela. MW igual a 10,7 menos 10,7 mais 2/3 do logaritmo de M0 na base 10. Ok? Ele informou no problema também que o MW é igual a 7,3. Galera, comigo aqui na telinha. Toda questão que envolve logaritmo, questões desse tipo, contextualizadas, que ele coloca a fórmula, tá? Não interessa do que se trata, colocou a fórmula, o que é que você tem que estar atento? O que representa cada elemento na fórmula? O MW é a magnitude que ele informou no problema, deixa eu voltar aqui que eu já... O MW é a magnitude, né? E o M0... Cadê? Deixa eu procurar aqui no problema. É o momento sísmico, encontrei, tá certo? O MW é a magnitude e o M0 é o momento sísmico. Pode deixar comigo aqui na telinha. Beleza. Então, o que que acontece? É importante você saber ler com calma, até grifar. Na hora que você está lendo, você já grifa logo quem é M0, quem é MW. Por quê? Na hora que você for calcular o que ele está pedindo, você vai saber aonde você deve substituir o valor informado, tá? Nessa questão está bem nítido isso, tá? Não tem, se você prestar um pouquinho de atenção, você acerta, está bem nítido. Ele informou que o MW é igual a 7,3. Então, ó, você tem aí na sua telinha, pode colocar lá a fórmula que ele informou no problema e o valor do MW, 7,3. Obviamente, esse 7,3 eu vou substituir, como você está percebendo aí, no lugar de MW,
Então, ó, 7,3 igual a menos 10,7 mais 2/3 do logaritmo. Como eu quero encontrar o valor de M0, eu vou isolar o logaritmo. Esse número, menos 10,7, vou passar ele para o primeiro membro. Como ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo, todo mundo já sabe disso. 10,7 mais 7,3, obviamente vai dar 18. Epa, Jonaldo, o que é que apareceu aí? 18 vezes 3 sobre 2, que a manobra foi feita rápida, você não percebeu. Passei o 10,7 somando, somei com 7,3, deu 18. O 3 que está dividindo, passei multiplicando, e o 2 que está multiplicando, eu passei dividindo, ok? Então a manobra foi essa. O número 3 que estava dividindo, eu passei para lá multiplicando. E o 2 que estava multiplicando, eu passei dividindo. Por isso que você está notando aí que ficou 18 vezes 3 sobre 2. Resolvendo aí, ó, logaritmo de M0 na base 10 é igual a 27. Agora, sempre que você tiver um logaritmo igual a um número, a um elemento, o que é que você pode fazer? Usar a definição. Qual é a definição do logaritmo? A base elevado ao resultado é igual ao logaritmando, ok? A base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Portanto, M0 vai ser igual a 10 elevado a 27 dina por centímetros. Resposta, letra E, alternativa E, tá? Com relação a logaritmo, é interessante que quando a gente chega em sala de aula para ensinar logaritmo, o aluno normalmente já faz um né? Ele não gosta muito, né, do assunto. Mas se você prestar atenção, logaritmo você já aprendeu há muito tempo. Na verdade, logaritmo é uma potência, né, pessoal? Então fique alerta que logaritmo não é um bicho, tá bom? Basta apenas você conhecer bem as propriedades de potência e saber aplicar elas, tá ok? E com relação ao logaritmo, existem várias questões, pessoal, que a gente precisa conhecer, tá certo? Essas questões. Então, vocês aí, por exemplo, uma dica é estudar o pH sanguíneo, tá ok? Logaritmo mexe com o pH sanguíneo para a gente saber qual é o valor do pH, se está básico, se está ácido, tá certo? Então, ele é dado por menos a concentração do log na base 10 dos íons de hidrogênio. Então, você pega isso aí, e calculado em mol por litro, né? Você pega isso aí, você consegue saber se o sangue é ácido, se o sangue é básico. Então, a gente vê que a matemática, ela se relaciona com todas as outras disciplinas. Química, física, biologia, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria deixar de comentário para vocês. Sempre fiquem atentos às contextualizações, tá ok? E às propriedades aritméticas e algébricas, que com certeza a matemática não vai ser seu problema.